Olá, mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal de vídeos e dessa vez trazendo um Alan 560. Esse rádio foi enviado pelo Alexandro, da cidade de Várzea Grande, no estado do Mato Grosso. E o Alexandro me enviou esse equipamento para que eu esteja fazendo uma revisão geral, passando também por uma parte de restauração, né? O que passei pela pintura das tampas, a questão estética, a limpeza. As tampas desse equipamento estão bem ruins, já sofreram aí com uma pintura, né, não bem executada. Então a gente vai estar levantando esse rádio aí no geral, tanto no seu funcionamento quanto na sua parte estética. Uma boa limpeza do painel. Tá sem o feltro aqui do alto-falante. Dá pra ver o alto-falante lá dentro, tá feio dessa forma. Recolocar o feltro, limpeza aí do display, dos S-meters. Fazer um trabalho bem bacana aí nesse rádio para restabelecer o seu visual, né? Deixar ele bem legal, bem bacana. Bom, ele passou para mim que esse equipamento a princípio funciona, porém ele detectou um mau funcionamento na parte de potência do rádio. Parece que está com uma potência um pouco excessiva, gerando muito aquecimento, né? Ele comentou também que a bateria do backup está ruim. A gente pode programar uma frequência, mas assim que a gente desliga o rádio e liga novamente, ele volta em 26.000, ele reseta. E me deixou à vontade aí para poder resolver qualquer problema aí que eu venha estar detectando, encontrando aí no equipamento em relação ao seu funcionamento, ok? Bom, a princípio eu não tenho como ligar o rádio, porque ele me mandou esse equipamento sem o transformador da fonte interna dele. O motivo de ele ter feito isso é porque eu vou estar colocando uma fonte chaveada, uma fonte eletrônica no lugar da fonte original do equipamento, e não fazia sentido, né, já que ele tinha essa condição de estar retirando o transformador, fazia sentido ele deixar esse transformador aí, o que acarretaria até no aumento abrupto aí do valor do frete, né, já que esse transformador pesa muito. Então ele já arrancou o transformador, barateou o frete e já facilitou um pouco a vida aí, menos uma coisa para tirar no equipamento, ok? Bom, muitos podem estar perguntando, poxa, vai trocar o transformador? Bom, tem alguns vídeos aí de Alan 560 no canal, onde eu faço esse procedimento. E eu vou estar explicando por que da substituição da fonte desse equipamento. A fonte desse rádio, a princípio, ela toca o equipamento, ela tem corrente suficiente para poder tocar o amplificador interno que esse rádio tem. Esse rádio ele tem um consumo médio aí, médio não, né, um consumo total de pico em potência máxima em torno de 18 amperes, 19, 18 amperes mais ou menos, ok? O problema dessa fonte é o circuito estabilizador e o circuito regulador, que são muito ruins, são muito mal projetados. Da parte do circuito regulador, sem problema, dá pra gente alterar tranquilamente, botar um circuito melhor. O problema é a questão do circuito de estabilização, porque só usam 2 transistores, o ideal ali seriam 4, no mínimo 4 transistores, e o dissipador, o local ali onde entram os componentes, só tem espaço para 2 transistores, então ficaria uma adaptação muito feia, né? Colocar um outro dissipador, uma série de adaptações, não ficaria legal, né? Além disso, nós teríamos o ideal seria estar implementando um circuito de proteção contra sobretensão. Nem falo um circuito de inversão de polaridade, porque esse risco não se corre, já que é uma fonte interna, não tem como, né, acontecer uma inversão de polaridade. Mas um circuito de sobretensão seria importante, que é um dos principais problemas de queima nesse equipamento. São esse circuito de estabilização da fonte apresentar problema
e deixar com que o secundário do transformador ele passe direto, e aí já viu, né? Acaba acarretando sérios problemas, em alguns casos que eu já peguei aqui, até problemas irreversíveis, como por exemplo a queima da CPU, do microcontrolador da CPU desse rádio, e infelizmente não tem mais o que se fazer, né? Já era. E comumente acontece isso com esse tipo de equipamento, tá? Devido a essa falha nessa concepção do circuito de estabilização da fonte interna do rádio. Então a gente vai resolver esse problema de quebra, a gente vai ganhar em corrente, né, em amperagem, a gente vai estar colocando uma fonte de 30 amperes, com controles de proteção em relação a esse quesito que é a sobretensão, inversão de polaridade, mas aí essa função, né, não vem ao caso aí, mas a fonte já vem com esse recurso. E proteção contra temperatura também, né? Se a fonte atingir uma temperatura elevada, ela tem um circuito de proteção para poder automaticamente desligar a mesma, ok? E sem contar o peso também, né? O equipamento fica muito mais leve para um transporte, um envio pelo correio, enfim. E bom, nesses casos, claro que a fonte deve ser sempre de boa qualidade, uma fonte que tenha os devidos filtros EFI, filtros RFI, para que não haja nenhum tipo de interferência com o receptor, ok? Com o receptor do equipamento. Atendendo esses quesitos aí, pode-se colocar a fonte sem problema algum. Inclusive, os rádios mais modernos dessa linha, por exemplo, o Ranger 2995DX, eu não tenho certeza se esse rádio é fabricado ainda, mas as últimas versões que saíram já vêm com a fonte eletrônica, né, internamente. O fabricante já fez a substituição do transformador, o trafo, né, por uma fonte chaveada eletrônica. Beleza? Então vamos abrir o equipamento, ver como é que ele se encontra no interior. Eu vou dar um jeito de ligar ele aqui na bancada para fazer uma aferição aí do funcionamento. Esse aí é o estado do painel do rádio, para a gente comparar aí depois que o rádio estiver pronto. O estado das tampas, estão bem, ou melhor, da tampa, né? Tá bem ruim. A tampa de baixo também foi pintada e tá num estado bem ruim também. Vou ver se eu consigo uns parafusos melhores para colocar aqui, em melhor estado. Quero ver pegar um rádio desse aqui desse jeito, com a fonte aí dentro, que o transformador é ruim. Então beleza, vamos abrir o equipamento aí. Dando uma passeada aí no interior do equipamento. Aqui a gente tem os cabos, né, que iam aqui no transformador, fica localizado aqui nessa região. A placa principal do equipamento, aqui o PA de RF, o amplificador, a CPU. O alto-falante eu já verifiquei que é novo, já trocaram. É visível que vários capacitores aqui já estão comprometidos pela temperatura gerada aqui no interior desse equipamento. PA de RF do rádio aparentemente está original. As lâmpadas dos medidores aqui dos galvanômetros já foram substituídas, uma está solta. Olha, a placa do rádio tá linda, linda, intacta. Linda, linda, linda. Então, uma modificação aqui parece que é uma espécie de um retorno. Parece que implementaram um retorno aí. Mas a placa do rádio tá um espetáculo, novinha, 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 coisa linda. Que bom, hein? Muito, muito bom isso. Bom, vou tirar o dissipador.
Eu quero dar uma olhada no PA de RF para ver como que ele se encontra. PA de RF aqui aberto, e os transistores eles não são mais os originais. Originalmente aqui são os dois SC2290 da Toshiba. Eles estão com o SD1446 da ST, ok? Até aí não há problema, eles funcionam bem aqui, porém tem um detalhe aqui que é a polarização dos transistores, que não alteraram, né, não modificaram para ficar de acordo com o transistor que está sendo usado agora. Simplesmente fizeram uma substituição, tiraram o transistor e colocaram outro, sem estar observando a questão da polarização. Tá, mas o PA tá bem íntegro, tá bem legal, os conectores estão perfeitos. Tá bem bacana, gostei do que eu encontrei aqui. Condiz aí com a unidade do PA. Então, sabemos aqui que o rádio já sofreu um reparo, né? E esse reparo foi na unidade do PA de RF, onde os transistores foram substituídos. O alto-falante a gente nem conta, né? Não chega a ser um reparo, mas aqui sim, e tem que ser feita uma pequena correção para poder funcionar bem. Bom, eu vou colocar de volta, vou ligar o equipamento para fazer a aferição de potência, ver como é que está se comportando. Daí sim dá início aí ao processo de restabelecer o funcionamento desse rádio. Dando sequência na manutenção do Alan 560, agora eu vou fazer alguns testes, vou ver como é que está a transmissão do rádio, potências, como é que ele está se comportando aí no geral, né, em transmissão e recepção. Para isso eu tive que usar fontes de alimentação externas. Estou usando duas fontes aqui independentes, uma para tocar somente o rádio, sem o linear. Então através dessas garrinhas jacaré aqui eu estou ligando a minha fonte de bancada, uma fonte que fornece uma corrente de até 10 amperes, mas que eu vou usar muito menos do que isso aqui. Só o rádio, o conjunto de display, alimentação, CPU, eu tenho um consumo aqui que em transmissão não passa de 2 amperes e meio, o consumo é bem baixo. Até porque a potência do rádio ela é bem limitada, atenuada para poder citar o amplificador, então o consumo é baixinho. E esse cabo aqui está alimentando exclusivamente o PA de RF, o linear. Esse cabo está ligado aqui na minha PS26, então tem corrente mais que suficiente para alimentar esse PA, que tem um consumo máximo aí em torno de 18 amperes mais ou menos, ok? Então são duas fontes distintas para cada etapa do equipamento. Então, assim que eu ligo o rádio, eu já tenho aqui gente, que reflexo aqui, deixa eu encostar a porta. Um reflexo aqui danado, já melhorou um pouco. Então eu já venho com o rádio em 26.000, que é a sua frequência inicial. Ele vai de 26 a 32. Vou setar aqui a frequência do canal 1. Pronto, canal 1. Se eu desligar o rádio e ligar novamente, ele volta em 26.000, porque ele está com a bateria do backup ruim. Eu já tirei a blindagem aqui para checar a placa da CPU, como é que tá, e a bateria fica aqui. Ok, essa bateria vai ser substituída. Bom, o que eu encontrei aqui nesse equipamento em termos de potência? Condições normais, ok? Em AM ele está me dando 25 watts, normalmente seria algo em torno de 40, mas é porque fecharam a potência internamente. Isso aí não é nenhum problema de ele estar com 25 watts de saída, é questão de ajuste interno. Em SSB ele está me dando a potência normal,
que o equipamento costuma vir alinhado de fábrica, que é algo em torno de 100 watts. Então tá ok também. Então vamos dar uma conferida. AM, estou ali com o elemento de 250 watts. Vou emitir aqui a portadora, mas sem o cabo não dá, né? Pronto. 25 watts na agulha. Em SSB, watts. Alô, alô. 110, 105, 110 watts de potência. Então em SSB eu tô com a potência padrão do equipamento. Em questão de sintonia, USB, tô aqui com minha escuta também no modo de USB. Vou fazer uma transmissão. Alô, alô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, alô, teste, olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Tá desalinhado em USB. Ele não tá unificado. Tá original. Oi, oi. Então o USB ele tá um pouco fora. Em LSB ele tá bem mais fora de sintonia. Alô, alô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, alô, teste, olá, olá, olá. Em LSB tá bem fora. E em AM, a gente vai conferir aqui no frequencímetro, em torno de 400 Hz mais ou menos fora. Bem fora de sintonia, né? O rádio está bem desalinhado. Qualidade de modulação do rádio está legal. Tá com o padrão de modulação que o equipamento costuma vir de fábrica, não tem nenhuma anomalia. Então essas são as condições do equipamento em transmissão, ok? Agora eu vou conectar o equipamento aqui à antena. E as condições do receptor são essas. Ativar aqui o filtro. O filtro está atuando bem. Não sei se vou encontrar alguém falando aqui no rádio agora, está muito cedo. Provavelmente não vou achar ninguém. Ninguém. USB então sem chance, essa hora não tem propagação. Pode ter alguém no canal 60 de repente, deixa eu ver aqui. Que é só local da turma do Rio, mas também não. Muito ruído aqui. S9 de ruído. Em SSB. Questão de alinhamento mesmo. Nada, nada, nada. Não escuta ninguém. Filtragem está atuando bem também em SSB. Essa questão dessa divergência do sinal marcado entre AM e SSB é questão de alinhamento. Já deu para perceber que esse rádio ele passou por alguma mão nervosa, né?
Nada, 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 nada. É isso aí. Bom, a princípio, aparentemente a recepção do rádio tá ok, mas, claro, através da instrumentação eu vou estar checando tudo a fio aí para se certificar de que está tudo em ordem e fazer as devidas correções aí caso encontremos algo de errado. Mas, como eu disse anteriormente, a princípio os eletrolíticos eles têm que ser todos substituídos, porque a gente pode ter algum problema que o rádio venha apresentar, por mais simples que ele seja, mas que pode estar relacionado ao desgaste dos eletrolíticos. Então, de cara, é a troca de todos os eletrolíticos para daí sim a gente verificar e encontrando algum problema, daí partir para a solução, ok? Para o reparo de fato. Mas a princípio os eletrolíticos têm que ser substituídos. Beleza? Bom, então mãos à obra. Já já eu volto aí com o resultado. Dando sequência na manutenção do Alan 560. O equipamento já se encontra pronto, finalizado. Vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes da manutenção. Algumas partes que foram restauradas. Bom, começando pelo painel frontal do equipamento, a limpeza, né? Uma boa limpeza em todo o painel. Os knobs foram todos pintados, restaurados, pintura nova. Eles estavam bem desgastados, bem feios, então foi dada uma atenção a esses knobs para melhorar a estética do painel do rádio. A limpeza ela foi tanto externa quanto interna, já que esse painel foi retirado para revisão e obviamente a limpeza na parte de dentro, a limpeza dos S-meters, do display. Um detalhe também em relação ao teclado. Se nós observarmos agora, o teclado ele acende com a mesma proporção de iluminação que o display. E antes esse teclado ele acendia bem fraquinho, ele era bem sublime mesmo a iluminação, ele não era proporcional à parte de cima. Isso foi resolvido com a substituição dos LEDs de iluminação, LEDs aqui na cor original, na cor âmbar, e a gente conseguiu esse resultado bacana. Estou com muita iluminação aqui no ambiente, acaba dificultando um pouco, mas o resultado foi esse aí. Ficou muito bonito, muito legal. A iluminação dos S-meters também. Nossa, deixa eu encostar a porta aqui um pouquinho. Pronto, acho que agora vai melhorar um pouco isso aí. O ruim é que agora a câmera ela já não tem muita qualidade. Pode ser que perca um pouquinho a qualidade. Eu vou abrir a porta novamente, mas só pra gente ter uma ideia. Os assimétricos como é que ficaram bem legais. Esse aqui não acendia, esse aqui tava meia boca. Vou abrir a porta novamente só para entrar um pouco de claridade, para a qualidade da imagem ficar um pouco melhor. Pronto. Bom, desligar ele aqui. Parte interna do equipamento, como é de praxe, tudo revisado aqui nos mínimos detalhes. O detalhe da bateria do backup, né? A gente pode ligar, desligar o equipamento, ele vai voltar sempre na última frequência salva, ok? Então, aqui na parte da placa principal, todos os eletrolíticos foram substituídos. Tá aqui o material aqui saiu do equipamento, dentre da preventiva e das melhorias. Já eu vou falar aqui a respeito do microfone. Vou explicar o que estava acontecendo aí para ele estar desmanchado daquele jeito. Então, como eu ia dizendo, tudo revisado, alinhado.
parte de alinhamento do rádio se encontrava mais fora, justamente nesse ponto aqui, nesse oscilador, o oscilador do carrier, estava muito desalinhado. Por isso que o rádio estava tendo toda aquela divergência de transmissão entre os modos de emissão. A gente viu que estava muito fora. E não poderia ser no oscilador local, aqui no oscilador do PLL, porque feito o ajuste aqui, o ajuste é feito num único ponto e ele vale tanto para AM quanto USB, LSB, CW, FM, enfim, para todos os modos. Ele vai te dar o resultado final igual já com a soma e a subtração dos offsets, ok? Então o problema só poderia mesmo estar localizado aqui, onde nós temos pontos independentes para cada modo de emissão. Correções efetuadas, o rádio está batendo na sintonia 100%. Aqui do lado esquerdo a nova fonte de alimentação, é uma power supply que fornece para a gente 30 amperes, corrente mais do que suficiente para tocar o conjunto rádio linear, sem problema, sem aquecimento, 100%. E tá vindo o carro do som aí na rua. Passa todo dia aqui 8 horas da manhã, são 8 horas agora, ele é o despertador do povo, ó. Ai, Jesus. Bom, como eu disse, os S-meters foram retirados para limpeza, toda a fiação foi revisada. Originalmente ela não vem com termos retráteis aqui para proteção, então foi colocado. O LED de indicação de TX aqui do painel, inclusive ele foi substituído por um vermelho, tá? Originalmente ele é vermelho, tinham colocado um verde, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a plaquinha para mostrar o estado dela. Essa aqui já sumiu. Mas bom, é uma plaquinha que é parafusada aqui no contrapainel, no painel interno. E estava tudo arrebentado, a serigrafia, ou melhor, o cobreado da placa estava todo arrebentado, o LED estava pendurado, estava horrível. Tá, então como é que eu fiz aqui? Eu fixei o LED direto aqui no painel e coloquei um conectorzinho de 2 vias que ele entra direto nos terminais. Se eu precisar tirar o painel, eu puxo aqui, o conector sai e pronto. Colocou o painel, é só encaixar aqui nos 2 terminais do LED. E o LED agora, como eu disse, é vermelhinho original. Ele estava com LED verde, que putz, verde não condiz em nada com a iluminação do painel, né? Sem contar que verde é característico do modo RX e não TX. Então eu optei por botar o original vermelhinho. O alto-falante, como eu disse, era novo, né? Revisei também, botei termo retrátil para proteção. Foram feitas as modificações para a unificação de sintonia. Pasta térmica nova em tudo, né? Como eu disse. Aqui a instalação da fonte, tudo devidamente organizado e com terminais. A instalação clean, limpa. Como eu havia comentado, umas peças desse rádio foram feitas... foi feito o serviço de pintura, né? Então aqui o dissipador em estado de novo, pintado, a latinha aqui também, tudo bacana. Os conectores, plugs foram todos limpos. O novo cabo de força, ele estava sem o cabo, segundo ele me falou, o cabo estava danificado. Como ele cria um novo, ele já cortou rente aqui o cabo de alimentação. Bom, a placa, como eu havia comentado, né, ela é nova, muito bonita, rádio muito pouco mexido. Tinha umas modificações aqui nessa parte do PA de áudio para retorno, tá uma porcaria aqui. E deixei tudo no padrão original. Então, quando a gente trabalha, faz esse serviço de manutenção preventiva, né, que troca eletrodomésticos, a placa acaba ficando toda suja, né? Então aquilo bonito que vocês viram no início, depois da preventiva, ficou horrível, tudo sujo, cheio de fluxo. Então foi feita a limpeza novamente e voltou a ficar tudo bonito, né? Tá aí toda a parte de fornecimento de energia, tanto de corrente alternada quanto de corrente contínua. Aqui no painel todos os potenciômetros, as chaves foram limpos, tudo sem apresentar nenhum tipo de problema, mau contato, nada. Bem legal. Bom, em relação ao PTT, que eu disse que eu ia comentar,
é o seguinte, o PTT dele estava em muito mau estado, estava horrível, horrível, horrível. A caixa estava presa com fita isolante, a cápsula estava solta dentro. Tava uma coisa assim medonha, muito ruim. E o que eu tive que acabar fazendo aqui? Bom, deixa eu pegar aqui o microfone dele. Esse é o estado do microfone. Esse microfone ele usa uma cápsula padrão igual usada nos rádios mais modernos, porém sem o encapsulamento. Ela não tem aquele encapsulamento de plástico, ok? Mas ela tem um outro encapsulamento na parte de baixo que acaba fazendo o efeito que dá aquele com a caixinha de plástico. Então, comeram aqui, deu problema, sei lá o que aconteceu, aí rebentaram aqui com todo o encaixe da cápsula e não foi possível mais estar aproveitando. Além do que os pontos de fixação dos parafusos estão todos quebrados, danificados, tudo ruim. Então, infelizmente, não deu para aproveitar isso aqui, até porque se eu fosse colocar uma cápsula no padrão, não dava, não tem um encaixe próprio para ela. E se eu tirasse a cápsula de dentro daquele encapsulamento, também não daria aqui, porque tá tudo comido, tudo arrebentado. E olha a cápsula, além disso, olha a cápsula que estava aqui. Uma cápsula, na verdade um alto-falante, né, de telefone, não uma cápsula. É um alto-falante de gancho de telefone residencial. Esse aqui tem a impedância baixinha, chega aí a 120, 140 ohms. O áudio ficou horrível com isso aqui. E era isso que estava aí. Então a minha única opção aqui foi aproveitar o cabo, aproveitar o conector. Coloquei termorretrátil aqui nas pontas para acabamento, limpeza no cabo. E tive que arrumar uma carcassinha aqui na minha sucata, consegui uma carcaça aqui bacana, em bom estado. Ela é Voyager, eu troquei a plaqueta, passei de lá para cá. E o que a gente perde aqui? O up-down. Não tem a função up-down no PTT. Botei uma cápsula nova, original, microfone funcionando super bem, só que não tem a função up-down, que não influencia em nada, já que a gente tem up-down aqui no teclado, tem o seletor que também faz a mesma função. Então, problema resolvido, áudio 100%, e é isso aí. Bom, vamos então passar as potências. Eu vou fechar o equipamento agora. Quero mostrar para vocês como é que ficou a tampa, a pintura da tampa, o rádio montado, né, em si. E vamos mostrar as potências aí pra gente ver como é que o equipamento ficou, se ficou tudo certinho. Gente, voltei aqui com o rádio ainda aberto, porque eu me lembrei de passar mais dois detalhes aqui sobre o serviço executado no rádio. E que são os seguintes, né? Um que eu esqueci de comentar, que é a respeito do PA de RF, que teve a modificação da polarização de base dos transistores, e foi feita a modificação para ficar de acordo com o SD1446, com a tensão correta para esse tipo de transistor. E eu acabei detectando que o rádio ele tinha um problema relacionado justamente a essa tensão, essa linha de tensão que vai tanto para polarizar a base dos transistores do linear, quanto dos transistores aqui do PA do rádio, e toda a etapa de driver e mixer, essa parte de transmissão dos primeiros níveis de amplificação até o último, justamente para a polarização desses transistores e para a alimentação geral do mixer e do driver, aqui do 2SC2314, que é o driver. E tem o pré-driver também, né? Tem o pré-driver, driver, pré e final. Então todo esse conjunto aqui, no caso desses dois aqui, essa linha é uma linha de 8 volts, ela serve para polarizar esses componentes e serve para polarizar esses componentes aqui, além de servir também para fazer a comutação do relé aqui no PA de RF, que é o relé que comuta a transmissão e recepção.
Aqui ele vai ao coletor desses dois transistores para alimentação geral deles e vai aqui para o CI TDA6130, que é o mixer de TX. Ok? Bom, o que estava acontecendo? Nós sabemos que o rádio ele tem um comutador de TX e RX, ou seja, a tensão ela sai regulada em 8 volts, entra no comutador, num relé eletrônico que comuta em transmissão 8, quando está em RX, 8 volts. Dependendo do modo de operação, temos 8 volts. Sendo que, fica bem aqui nessa área que o comutador é feito aqui através desses dois transistores, são os transistores de potência. Se nós pegássemos e colocássemos simplesmente um relé, por exemplo, né, faria a mesma função, né, com um relé mecânico, né, como era em rádios antigos, mais antigos. Aqui é um relé eletrônico. Mas os transistores eles têm que ter uma certa capacidade de suportar a corrente de dreno do circuito do equipamento. Esses transistores são compatíveis para suportar a corrente drenada pelo circuito do rádio, ok? Mas não é suficiente para suportar a soma da corrente exigida pela polarização desses transistores, do comando do relé aqui do PA de RF. Por isso existe mais um transistor aqui na linha de 8 volts em TX, que é esse aqui. Temos esse circuito. É um circuito que usa um transistor único e exclusivamente para suportar a potência e a carga exigida por esse conjunto, pela polarização desses dois e pela alimentação aqui do módulo mixer, driver e pré-driver, ok? O que acontece? Aqui usa um 2SA1082, é um transistor que queima com muita frequência, eu já perdi a conta de quantos rádios eu já reparei com esse tipo de problema. O que acontece? Ao invés de nós termos os 8 volts somente na transmissão, durante a transmissão, para fazer esses procedimentos aí que eu já expliquei, no caso aqui ele estava em curto, ele entra em curto e fica chaveado esses 8 volts constantemente. Então aqui fica direto com os 8 volts, ou seja, o mixer está sempre alimentado por 8 e a base, os coletores aqui do driver e pré-driver, e a base desses aqui e a base desses transistores aqui. Tá? Então eles ficam sempre energizados com a polarização, no caso desses aqui, né? Fica com a polarização, que ela tem um circuito que reduz essa tensão para a tensão de acordo com a polarização necessária, né, para esses transistores. Então vocês não recebem diretamente 8 volts, isso depende de cada circuito, cada transistor recebe sua tensão adequada. O que acontecia? Quando a gente entrava com o rádio em transmissão, ou seja, a gente gerava o RF, o RF era amplificado, enquanto o PTT tivesse apertado ali funcionava de boa, sem problema. Mas quando você soltava o PTT, essa RF ela ficava retornando, como se é uma auto-oscilação que ocorre, ok? Por quê? Por causa dos transistores continuarem polarizados, com suas bases polarizadas, tanto aqui quanto aqui no PA, ou seja, você apertava o PTT, jogava a RF, quando você soltava o PTT havia uma auto-oscilação, e o que acontecia com isso? Ficava saindo um pequeno nível de potência no watímetro, indicava um pequeno nível de potência, e a elevação de corrente de consumo mostrada pela fonte de alimentação, né? No caso, isso foi detectado, essa corrente de consumo elevada, nos testes executados aqui nas fontes internas que tem o amperímetro, né? Isso foi corrigido antes de estar se colocando aqui a fonte interna. Se nós tivéssemos esse problema apresentando já com a fonte aqui, como é que nós identificaríamos o problema? Através da leitura do watímetro, que com PTT solto ia estar indicando um pequeno nível de potência, ok? Então, checando aqui, foi verificado e constatado o problema, o transistor foi substituído, é um 2SA1082, eu coloquei aqui um BD136,
ele suporta uma carga de corrente maior do que o que estava aqui originalmente, e com isso a gente resolveu o problema e vai resolver o problema definitivamente. Esse componente aqui ele não vai apresentar mais problema em momento algum, ok? Bom, eram os detalhes aí que eu queria passar antes de mostrar as potências. Agora sim vamos fechar. Mostrar para vocês aí como é que ficou a pintura das tampas. Detalhe aí da pintura, ficou muito bacana. Esse processo de pintura aqui era muito utilizado antigamente em equipamentos antigos. Alguns fabricantes usavam uma espécie de uma textura. Tá vendo? Fica com um aspecto bem rústico, fica bem bacana. É dado uma base, ou seja, a peça é preparada, é dada uma base, depois um preto fosco, e esse aspecto aqui é dado com um preto brilhante. Fica bem legal, né? Eu não sei se eu mostrei a tampa no vídeo inicial, como é que estava bem ruim, bem danificada. Tinha muito arranhado, marca, tava horrível essa tampa. Não sei se eu mostrei no vídeo inicial, se eu mostrei dá pra ter uma boa ideia aí da diferença, né, de como ficou. A tampa de baixo também foi preparada da mesma forma, ela estava bem ruim. E, bom, os parafusos coloquei novos. Parafusos cromados, estava com os parafusos pretos bem desbocados, bem ruins. Ficou lindo esse rádio, hein? Muito bonito. Bom, é isso aí. Vamos proceder aqui agora com a aferição da potência. Fazer o seguinte, deixa eu já tô com a mão na massa aqui. Vamos fazer logo aqui o procedimento. Pronto. Vamos setar aqui o gerador de sinais. 1 kHz por 30 mV. Então vamos lá. Modo de amplitude modulada. Acionando a transmissão. Temos aqui 50 watts de potência. Controle de PWR atuando aqui normalmente. Potência mínima em torno de 10 watts. Potência máxima 50 watts. Em SSB, mais uma vez aqui acionando a transmissão. Olha o detalhe do LEDzinho que está vermelho, antes pô, verde, né? Nada a ver, né? Ó, vamos injetar aqui nosso tom de 1 kHz. Tô com o áudio fechado. Pronto. 120 watts de potência máxima. Lembrando que esse rádio ele originalmente fornece 100 watts, né? Vem calibrado com 100 watts, mas como aqui a gente está usando, e lembro, né, no teste inicial a potência que ele estava dando era essa aqui quando chegou, mas a polarização estava errada do transistor. Fazendo essa correção a gente conseguiu trabalhar com um pouquinho mais, até porque esse transistor aí nos dá essa possibilidade, ele dá pra gente um fornecimento de potência um pouquinho maior com segurança. É pouca coisa acima dos 100, não faz diferença nenhuma praticamente, mas dá pra gente deixar com segurança sem problema nenhum. 120 watts aí de pico em SSB foi o que ficou, beleza? Bom, então é isso. Eu vou conectar o equipamento aqui, a antena, pra gente ver se encontra alguém para trocar um QSO. Eu vou colocar na antena e vou passar uma explicação para vocês a respeito
de teste na antena, né? A gente vai conversar um pouquinho. Deixa eu conectar a antena e vou passar o que vai acontecer de hoje em diante em relação a esses testes práticos, ok? Bom, então é isso. Gente, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, em relação aos vídeos, né? Eu gradativamente, a partir de hoje, eu não vou estar mais fazendo vídeos de contatos, vídeos de conversação, tá? Por quê? Primeiro que não há necessidade para eu estar fazendo esses vídeos, isso não está associado à manutenção do equipamento, ok? Eu não preciso fazer o vídeo conversando com alguém, testando com alguém para me certificar de que o equipamento está bom. Tá? Todos os testes que eu preciso executar, eu tenho os instrumentos aqui na bancada à disposição para estar fazendo. Então quando a gente faz um vídeo fazendo um contato no final, é mais para fazer uma demonstração ali do funcionamento na prática e tal, trocar uma ideia, conversar um pouquinho, né, o pessoal gosta de ver, dar aquela descontraída, né, quebrar um pouquinho o clima e tal. Mas os problemas são, nem a todo o momento em qual eu terminei um serviço eu tenho gente à disposição para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Às vezes eu termino o serviço num horário que é muito tarde, à noite, é de madrugada, no meio da tarde, muito cedo, e não tem ninguém no rádio, não tem propagação, não tem como testar. Aí o que eu tinha que fazer antigamente? Eu tinha que esperar a propagação abrir, eu chegar de noite para ter alguém em casa, às vezes esperar para o outro dia, quando eu terminava a noite muito tarde. Isso acaba me acarretando problemas, dentre eles o atraso no serviço, né, perca de tempo desnecessário, entendeu? Então, por esse motivo, eu não vou estar mais fazendo vídeos fazendo contatos, além de deixar o vídeo muito longo e muitas das vezes o vídeo batendo um papo, conversando, fica com 10, 15 minutos, o que deixa o vídeo muito grande, demora para carregar na internet, demora mais tempo para fazer edição, né? Então tem todos esses fatores aí que acabam influenciando na questão de eu não estar mais fazendo vídeo, filmando vídeo de bate-papo e vídeo de contato. Então os vídeos vão ficar focados somente na apresentação do produto quando ele chega do equipamento, nos procedimentos executados aí na manutenção e nos testes finais executados sempre aqui na bancada somente com a instrumentação, ok? Posso fazer testes em antena, de repente ligando para ver a recepção do equipamento como é que está, né, na antena e tudo mais, mas vídeos de bate-papo, contato, isso daí não vai ter mais. Falou, gente? É isso que eu queria mostrar para vocês. Alô, alô, teste 1, 2, 1, 2, alô, teste amplitude modulada, áudio bem forte, presente, alô, 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 alô. Legal o bip desse rádio, né? Bem característico. Modo de USB. Alô, alô, 1, 2, alô, teste, alô, áudio, câmbio, câmbio. Modo de LSB. Alô, teste, alô, áudio, 1, 2, 3, teste, câmbio, câmbio. Na agulha, né? Bem bacana. Então é isso aí, gente. Bom, Alessandro, meu amigo, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela preferência, pela confiança, pela paciência aí, né, no tempo de espera aí na fila. Pra galera que me acompanha, mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado. Fiquem todos com Deus. Desejo a todos um ano de 2019 repleto de saúde, muita paz, sucesso na vida profissional de todos vocês e que Deus acompanhe vocês aí nessa nova jornada, nesse ano que se inicia, ok? E também aí para esse nosso governo que vai entrar agora, né, nossos novos governantes, para que eles trabalhem a favor do povo, que tenham soluções e benfeitorias aí para fazer a vida da população melhor. Falou, gente, um abraço, fiquem todos com Deus aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.